Na estreia da Série A do Brasileirão, 3 empates sem gols. Destaque para as vitórias do Fluminense e do São Paulo, que dividem a liderança do campeonato por causa do saldo de gols. São Paulo e Botafogo jogaram no Morumbi. Antônio Carlos colocou o time da casa na frente. Pato mostrou categoria nesse lançamento para Douglas, que ampliou. No segundo tempo, o tricolor paulista marcou o terceiro gol com o atacante Luiz Fabiano. No Maracanã, Fred ajeitou para Rafael Sobis colocar o Fluminense na frente. Fred, de pênalti, aumentou a vantagem. No segundo tempo, o zagueiro Nirley marcou esse gol contra. Final, Fluminense 3-0. Bahia e Cruzeiro se enfrentaram em Salvador. Nilton usou a cabeça para colocar o Cruzeiro na frente. Anderson Talisca empatou. Mas aos 44 minutos, Marcelo Moreno garantiu a vitória do atual campeão brasileiro, Cruzeiro 2-1. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter venceu o Vitória com esse gol de Arangues. Santos e Sport jogaram na Vila Belmiro. Neto Baiano colocou o time pernambucano na frente, mas o Santos empatou com Gabriel. A defesa do Grêmio falhou nessa jogada, melhor para Drauzio, que marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense. O Criciúma começou na frente contra o Palmeiras com esse gol contra de Allan Kardec. No segundo tempo, o time paulista empatou com o Leandro e virou o jogo aos 42 minutos na cabeçada de Allan Kardec. Final, Criciúma 1, Palmeiras 2. Márcio Guedes, boa tarde, bem-vindo, Márcio. Carla. Olha, você estava falando do Ganso e do Pato, né, no seu último comentário. E afinal, a dupla te empolgou, Márcio? Não, jogou bem. Pela primeira vez eu vi o Ganso e o Pato há muito tempo. Quanto tempo que eu não via e ouvia falar dos dois jogando bem. O Botafogo deu toda a facilidade, foi um time absolutamente apático no Morumbi. Um primeiro tempo que o São Paulo podia ter feito até 3 ou 4 gols. E o Botafogo tem um problema não só técnico e tático, mas também de motivação. Eu acho que o time não recebe salários há 2 meses, os jogadores devem estar meio desmotivados, e isso provocou essa superioridade de São Paulo. No segundo tempo melhorou um pouquinho com as alterações, mas foi uma vitória muito fácil de São Paulo por 3-0. São Paulo ficou líder, junto com mais 5 equipes, mas os destaques mesmo, para mim, foram, além do São Paulo, o Fluminense, que no sábado conseguiu uma vitória muito fácil contra o Figueirense, também por 3-0. Já é líder. O seu Fluminense líder, né? E com o Cristóvão Borges, o Fluminense está muito bem. Já são aproveitar a liderança nesse comecinho, né, Márcio? São 8 gols feitos em 2 jogos, pela Copa do Brasil contra o Horizonte e agora esse 3-0. As mudanças feitas pelo Cristóvão estão funcionando, mas o Fluminense, acima de tudo, está também muito mais motivado, a defesa mais bem protegida. Outro time, se fizer uma diferença na época do Renato e na época do Cristóvão, o Fluminense está muito melhor agora e promete uma boa campanha no Brasileiro. Precisa somente uma contratação de um zagueiro para reforçar, talvez, tecnicamente a sua zaga. Ô, Márcio, esse gol aí do Rafael Sobis já é candidato ao melhor do ano, apesar de estar no comecinho do campeonato? Foi um gol muito bonito, né? Esse campeonato sempre são tantos jogos e bons jogadores que sempre saem gols bonitos, mas sem dúvida é um gol que a gente pode destacar. E, cara, além de Fluminense e São Paulo, também foi muito legal a vitória do Cruzeiro, que é o campeão brasileiro, e que conseguiu 3 pontos fora de casa, que é uma coisa mesmo importante. Com o time reserva, né, Márcio? Com um time misto, né? O Cruzeiro tem um elenco bom, pôde colocar uns e outros aí, inclusive Marcelo Moreno, que acabou fazendo o segundo gol. É um time que é candidato a bisar o seu feito, vai bem na Libertadores também, apesar do empate com o Cerro Porteño, e foi uma vitória importante. Assim como também o Palmeiras, que fez a virada, né, no seu jogo lá contra o Criciúma, ganhando por 2-1, depois de perder por 1-0. Você fazer ponto fora de casa no Brasileiro é sempre fundamental. Fundamental. Agora, ô Márcio, vamos falar um pouquinho da Série B, né? O Vasco estreou aí jogando com o América Mineiro e obteve um empate. Foi um jogo muito triste, Carla, porque você fazer um jogo com portões fechados, só aqueles passarinhos voando, gandula, é muito triste. Eu acho que devia haver uma outra forma de você punir torcida de clube que faz tumulto no estádio. Porque meia dúzia de caras, eles fazem uma confusão, toda a torcida paga. E fica uma coisa muito ruim para o futebol, prejudica o espetáculo. E foi um jogo meio triste, desmotivado, muito ruim. O Vasco acabou se nivelando ao América Mineiro. E eu acho que sentiu muito também ainda o impacto da perda do estadual, daquele final traumático contra o Flamengo. Além do que o jogador Everton Costa teve problema também cardíaco, vai ficar 6 meses fora. Acho que tudo isso fez o Vasco jogar meio de uma forma assim melancólica e desgastado fisicamente por vários jogos seguidos. Foi um empate ruim para o Vasco.
como você falou, né? É muito triste realmente fazer um jogo sem público, né? Sem Exatamente, torcedor. Agora, como também você disse, uma forma de punição por conta da violência das torcidas. Agora, vamos esperar que esse ano não haja tanta violência, né, Márcio? Acho que a mentalidade tem que mudar e a segurança mesmo nos estádios também outra aumentar, coisa também, claro, e outra coisa também que é muito ruim são clubes que não jogam em suas sedes para faturar mais. O Flamengo, por exemplo, tem uma grande torcida, sai do Rio de Janeiro e vai jogar em Brasília contra o Goiás. Não é a mesma coisa, evidentemente. O Flamengo foi lá, empatou 0-0, jogou muito mal e não adianta nada. Você acaba atrapalhando a parte técnica em função de uma eventual vantagem financeira. Ô, Márcio, o campeonato está começando, vamos ver o que vem por aí. Obrigada, Márcio. Obrigado a você. O ginasta Arthur Zanetti conquistou a melhor nota da carreira ontem no meeting de ginástica artística em Santos. Ele conseguiu 16 mil pontos nas argolas e conquistou o ouro na categoria. O Brasil também levou ouro no salto com Diego Hipólito e uma prata com Sérgio Sasaki na categoria solo.